anos, né? E Deus sempre honra, meus irmãos, né? A palavra do Senhor sempre nos mostra que o Evangelho, ele sempre se vale dos pequenos começos. Há uma frase que o nosso bispo Walter McAllister, né? Ele fala, que o bispo Roberto costumava dizer, que quem nasce grande é monstro, né? Os pequenos começos são uma demonstração de que Deus sempre está presente, né? E para 4 anos, pastor Walter, parabéns, né? Já não é um pequeno começo. Há igrejas com 4 anos que não tem a estrutura que a igreja tem, não tem aqui o povo que está aqui representado nesta noite, né? Eu tenho conversado com pastores e muitos deles também nessa faixa de tempo de 4, 5, 6 anos, estão com bastante dificuldades, né? O Evangelho hoje encontra muita resistência para ser pregado, né? Isso por uma série de fatores, mas eu louvo a Deus que a igreja aqui do MED esteja crescendo, dando frutos, né? E como o próprio pastor Walter falou, não para a glória dele, mas para a glória do Senhor. Que Deus continue, né? Nos próximos anos, se eu receber o convite para voltar aqui, e que eu possa, né, estar aqui acompanhando o crescimento desta igreja e ver que Deus realmente tem manifestado o seu poder neste lugar. Então, parabéns, pastor Walter, parabéns a todos os irmãos que são envolvidos. Eu também quero, né, aqui a minha esposa, a irmã Denise, minha companheira de 26 anos de idade, eu tenho 30 anos de evangelho, comecei com 16 anos na Nova Vida. Então eu agradeço a Deus porque 30 anos de evangelho só na Nova Vida, pastor Walter. A minha família de fé, a minha casa de fé. Foi lá que eu encontrei Denise. Ela não gosta que eu fale isso aqui não, mas eu me lembro da primeira vez que eu olhei Denise na igreja. Eu lembro a roupa que ela estava usando na primeira vez, pastor Walter. Você se lembra da primeira vez, né? Quando é de Deus, né, a gente não esquece, né? Ela estava com uma saia vermelha, uma camisa branca, e eu disse, é ela, né? E graças a Deus, Deus uniu o nosso coração, 26 anos de casados, desse casamento 2 filhos temos, né? Graças a Deus, meu filho mais velho vai completar 25 anos, né? Então eu louvo a Deus pela companheira, pela amiga, né, que Deus tem colocado ao meu lado, e que Deus possa nos dar saúde e força para que a gente continue servindo ao Senhor, né? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. A respeito do livro não tem muito o que falar. Esse é o livro que eu escrevi há alguns anos atrás, Uma Felicidade Quase Esquecida. Ele fala sobre as bem-aventuranças dos Salmos, né? Nós conhecemos as bem-aventuranças de Mateus 5, mas os Salmos ele é carregado de bem-aventuranças. Então eu separei todas elas e compilei aqui em cada uma delas uma meditação, né, uma palavra. Há testemunhos aqui também de um episódio que eu passei com a minha filha em dado momento. Então é um livro que já está acabando. Aquela caixa que está lá no carro é a última desse livro. Só acredito que deva ter lá uns 40 livros desses. E por conta disso a gente está botando um preço bem barato. Não chega nem uma garrafa de Coca-Cola, pastor Paulo. Quanto está a garrafa de Coca-Cola aqui no Média? Uns R$8, o livro está R$5, irmão, só 5 para poder acabar, né? Então, quem quiser, depois o pastor Walter vai ver uma pessoa que possa ficar responsável por isso. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Eu estou lendo aqui usando a Bíblia do pastor Walter, porque lá nós usamos a revista e atualizado. Ele havia me dito que usa aqui a NVI. Eu tenho uma NVI, mas não, como se diz aí no modo popular, é um canivete. É aquela igreja, é aquela Bíblia pequenininha, né? E aí eu não trouxe não, porque o pastor com Bíblia pequena, o pessoal olha assim, não, o pastor com a Bíblia pequenininha, né? Então eu deixei, falei, eu vou usar do pastor Walter lá. João capítulo 6, verso 60 ao versículo 69. Quem já abriu, diga amém. Diz aqui a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo
discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Somente até aqui, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai amado, nos aproximamos da Tua palavra, ó Deus, com temor e tremor no nosso coração, sabendo, ó Deus, que ela não é apenas um livro escrito, é a Tua boca falando conosco nesta noite, Pai. Por isso edifica a Tua igreja, fortalece corações, Senhor, toca, Deus, em vidas que estavam, ó Deus, desanimadas, para que sejam fortalecidas pelo poder da Tua palavra, Pai. E venha, ó Deus, fortalecer e sustentar a Tua igreja, Pai. Te pedimos isso no nome santo do Senhor, e aqueles que amam ao Senhor digam amém e amém. Os irmãos podem assentar. Desde cedo, meus irmãos, eu diria que a nossa vida é marcada por um número de opções que temos para quase tudo que nos cerca, né? Eu diria que cada vez mais se multiplicam as opções para qualquer coisa que você queira adquirir. Semana passada nós tivemos um pleito eleitoral, onde foi escolhido prefeito, vereadores, e o vereador, eu sou de outro município, lá de Duque de Caxias, então o prefeito eu sabia que eu queria no primeiro turno, né? Então, mas o vereador eu não sabia, né? Então fui ver a lista de vereadores, né? E meu Deus, a lista era interminável, tantas opções, tantas pessoas, né? Tantas opções ali para escolhermos. A dificuldade é tão grande, né? Porque neste caso as opções nem sempre são muito boas, né? As opções se apresentam muito diferentes, muito ruins para nós. Sofremos também com as opções, né, de roupas que temos que escolher. Os homens um pouco menos, as mulheres um pouco mais. Eu estava vindo aqui para a igreja, a minha filha também, ela foi para a igreja, e meia hora antes de sair ela estava com a roupa, 15 minutos depois ela estava com a outra. Aí o meu filho, que estava, já trocou de roupa? Ela falou, não, aquela não estava muito bem. E aí eu brinquei com ela, falando, se demorar mais 15 minutos ela vai escolher mais uma, né? É porque tem tantas variedades de roupas, tantas variedades de lojas, de restaurantes, e até mesmo de igrejas, de religiões e de deuses, onde muitas vezes pessoas até se perguntam qual é a opção melhor, qual é a opção certa. E é por isso que vemos, né, tantos especialistas que se levantam para dar dicas. Hoje tem dicas, né, de como decorar um determinado lugar, tem dicas de como usar uma roupa, tem dicas de maquiagem, dicas de tantas coisas. Por quê? Porque as opções para tudo que vamos fazer se multiplicaram grandemente. Certamente que em algumas situações nós temos elementos para poder dizer, esta é a melhor opção, este é o melhor caminho, esta é a melhor forma de fazermos. Muitas vezes em virtude das qualidades que esta opção se apresenta para nós. De certa maneira, era exatamente isso que Pedro estava dizendo, afirmando, né, dizendo, quando ele diz, quando o Senhor faz a pergunta, vocês não querem ir? Vocês não querem ir para outro caminho?
Pedro levanta a sua voz e diz: Senhor, nós não podemos ir para outro lugar, nós não podemos escolher outro Deus, porque só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna, só Tu és o Senhor verdadeiro. Mas eu pergunto aos irmãos: será que esta escolha, será que esta conclusão que Pedro chegou naquele momento é uma conclusão fácil de alcançarmos? É uma escolha fácil de fazermos? O texto mostra que não, meus irmãos. Não é fácil alcançarmos a verdade de que Jesus é a melhor opção, de que Jesus é a melhor escolha. Muitos se queixaram, diz aqui o texto, que muitos se queixaram das palavras de Jesus. Não é isso que diz o texto? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar a alguns momentos do texto. Ao ouvirem isso no verso 60, muitos dos seus discípulos disseram o que, meus irmãos? Dura é essa palavra, quem pode suportar? Ainda hoje, meus irmãos, são muitos os que consideram o discurso de Jesus duro, e até mesmo, de alguma forma, tentam suavizar as palavras do Senhor. A grande luta que nós vivemos como ministros do Evangelho é não tentar mudar aquilo que Jesus disse, é não tentar suavizar as palavras que Jesus declarou. Se pegarmos, por exemplo, o Sermão do Monte, podemos constatar ali, meus irmãos, diversas dessas palavras duras. Quem já leu o Sermão do Monte aí? Você acha o Sermão do Monte fácil de obedecer? Eu digo que ali está o coração do Evangelho, o cerne do Evangelho, os ensinos mais desafiadores do Evangelho. Mas são poucos os que se dispõem a obedecer. Quem está disposto a oferecer a outra face? Quem está disposto a amar os seus inimigos? Quem está disposto a ser misericordioso sempre? A gente sempre ouve: não, mas paciência tem limite. Mas muitas vezes a pessoa que diz paciência tem limite, ela nem exerceu nem um décimo de paciência. E o Senhor nos manda ser misericordioso, o Senhor nos manda ser limpos de coração. E estas coisas, irmãos, verdadeiramente não são fáceis de obedecer, não são fáceis de seguir. Mas a verdade mais dura do Evangelho, que muitos não conseguem assimilar completamente, foi aquela que Jesus acabara de dizer nos versos anteriores. Eu li a partir do verso 60, mas esse texto está dentro de um contexto maior, onde Jesus estava falando ali com os seus contemporâneos quem ele era. Jesus estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer da minha carne viverá eternamente. Aquele que crê em mim viverá eternamente. E essas palavras que Jesus estava falando ali, os seus contemporâneos não conseguiam abraçar. Ele se revelou como o Filho de Deus, como o pão vivo que desceu do céu, mas eles não aceitaram essa verdade. Vamos só constatar isso aqui, do verso 41 ao verso 44, só para que os irmãos entendam o contexto desse texto aqui que o pastor está usando. Verso 41 do capítulo 6 diz: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus? Ele não é o filho de José? Nós não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. A grande verdade, meus irmãos, a respeito do Evangelho, e isso é algo, pastor Walter, que às vezes choca pessoas nos dias de hoje, a grande verdade do Evangelho não é que Jesus veio para nos dar uma vida melhor. Às vezes pessoas estão usando muito esta expressão, esta frase, esta pregação: Jesus veio para te dar uma vida melhor. Mas a grande verdade do Evangelho, meus irmãos, é que Jesus, ele é o Senhor, o Filho de Deus,
e que devemos reconhecer o seu senhorio na nossa vida. Essa é a grande verdade do Evangelho. Uma verdade que chocou naqueles dias e ainda hoje uma verdade que choca muitas pessoas. Quem é que pode ouvir esta verdade? Quando eu falo de ouvir, eu me refiro em receber esta verdade. Quem é que pode receber esta verdade nos dias de hoje, pastor? E o próprio texto nos diz que somente aqueles que forem capacitados pelo Pai, somente aqueles que receberem o toque do Espírito Santo, somente aqueles que nascerem de novo. Quando Nicodemos foi visitar Jesus, Nicodemos era um homem inteligente, um homem sábio, uma autoridade no meio de Israel, e ele estava perguntando a Jesus: Senhor, como é que isso vai se dar? E Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Então só podemos abraçar esta verdade de que Jesus é o Senhor quando nós experimentamos o novo nascimento, quando nós reconhecemos que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Ele não é simplesmente um sábio que veio habitar nesta terra, não. Ele foi e Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Mas é lógico, meus irmãos, que esta verdade, ainda hoje, ela não é recebida por todos. Muitos são aqueles que querem transferir para o Evangelho os seus anseios, os seus sonhos, a visão que tem de mundo ideal. Tem pessoas que criam uma visão de mundo ideal, idealizam um mundo maravilhoso e tentam adaptar o Evangelho a esta visão. E é por isso que muitas pessoas se frustram com o Evangelho, se desiludem com o Evangelho. O Evangelho quebra, meus irmãos, a ilusão de muitas pessoas, quebra com a ilusão, muitas vezes criadas, até mesmo por pastores e ministérios, que muitas vezes visam o número e o sucesso. Tem pastores que estão criando uma visão do Evangelho maravilhosa, fantástica, Alice no País das Maravilhas, vamos assim dizer. E quando a pessoa se defronta com a realidade, passa por aflições, passa por lutas, enfrenta lutas dentro de casa, enfrenta lutas dentro do casamento, muitas pessoas se levantam: mas que evangelho é esse que o pastor está pregando? Que palavra é essa que o pastor está pregando, se não está acontecendo na minha vida? Quando o próprio Evangelho diz que no mundo, o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos o que, meus irmãos? Aflições. Mas deveríamos ter o que, igreja? Bom ânimo, porque Ele permanece ao nosso lado. Então muitos são aqueles que acham que o Evangelho possui uma mensagem que pode ser semelhante a uma mensagem de outras religiões. E é por isso que nós não devemos condenar o que outras pessoas estão dizendo, o que eu chamo de o relativismo dos nossos dias. O Evangelho, meus irmãos, ele é singular. O Evangelho não tem outro igual. A palavra de Jesus, ela é dura, mas ela não tem outro igual. Claro que nós ficamos tristes, meus irmãos, quando nós vemos pessoas abandonando a fé, deixando os ensinos de Jesus, tomando outras direções. Como eu disse, eu sou evangélico há 30 anos, pastor há 16 anos, e eu fico triste quando encontro, imagine que há 16 anos, o pastor Walter está aqui há 4 anos, já deve ter um bom número de pessoas que passaram aqui pela igreja, pastor Walter? Passaram. Alguns foram para outra igreja, outros se desviaram, e é comum nós, pastores, encontrarmos com essas pessoas por aí. Hoje mesmo, depois do culto da manhã, eu fui almoçar num determinado lugar, e lá encontrei um casal que estão afastados, estão desviados. Então é triste quando nós vemos pessoas abandonando a fé, tomando outras direções, mas devemos compreender, meus irmãos, que isso aconteceu na própria época de Jesus. Quando Jesus falou um discurso duro, a palavra dura, o que aconteceu com alguns dos seus discípulos? O que está aí no texto? O que aconteceu com alguns discípulos? Aqui no versículo 66.
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o que, meus irmãos? O que eles fizeram, igreja? Eles voltaram atrás, por quê, meus irmãos? E deixaram de seguir. Eles queriam uma palavra mais suave. Eles queriam um evangelho, como ouvi os meus primeiros pastores pregando, o evangelho chocolate. É muito fácil você pregar um evangelho chocolate, adocicado, tranquilo, que as pessoas têm ali a alegria de pegar aquele evangelho de tantas facilidades. Mas o discurso de Jesus foi um discurso duro, meus irmãos, uma palavra dura. E muitos, ao ouvirem o evangelho, ouvirem a palavra dura, decidiram tomar outras direções. É melhor, meus irmãos, que pessoas abandonem a fé por não concordarem com as verdades do evangelho, do que nós abandonarmos a verdade do evangelho com medo de perdermos pessoas. Por isso, eu exorto o amado pastor Walter, exorto a igreja nesta noite, que não se rendam ao apelo de ter uma igreja cheia de pessoas, mas vazia da verdade do evangelho. Eu costumo dizer lá na minha igreja mesmo, para nós pastores, é muito fácil encher uma igreja. Nós pastores já sabemos os métodos para encher uma igreja, mas isso custaria muito caro para nós. Custaria estarmos abandonando as verdades do evangelho. Então eu exorto a igreja, exorto o pastor, não se rendam a esse apelo tão gritante lá fora, para que venhamos a encher uma igreja de pessoas ao custo de abandonarmos as verdades do evangelho. É o evangelho, meus irmãos, que deve mostrar como devemos viver, e não a forma que vivemos, que deve mudar o evangelho. As pessoas querem adaptar o evangelho à forma de vida que tem. As pessoas estão vivendo hoje uma vida, me permita a expressão, louca, uma vida cheia de pecados, uma vida cheia de ideias, uma vida cheia de caminhos, e quando se aproximam do evangelho, querem adaptar o evangelho à forma que eles vivem. O evangelho não permite isso, irmãos. Ou você se submete à palavra, mas a palavra não se submete a você. Submetermos a palavra a nós é corrupção do evangelho. Submetermos a palavra a nós é abandono do evangelho, ainda que se tenha o nome de evangélico, ainda que se tenha o nome de igreja. Isso é a corrupção do evangelho. E como servos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, e que esta seja a nossa meta, tanto individual como coletiva, todos os dias. Não é o evangelho que tem que se submeter a mim, sou eu que tenho que me submeter ao evangelho. Você pode dizer isso comigo? Não é o evangelho, diga comigo, não é o evangelho que tem que se submeter a mim, mas eu tenho que me submeter ao evangelho. E aquelas pessoas, quando ouviram Jesus falar, elas disseram: opa, não é isso que eu quero, essa palavra é dura demais, e abandonaram. É triste, meus irmãos, quando vemos pessoas abandonando o evangelho. Mas em primeiro lugar, temos que ser fiel à palavra. Ao ver o abandono de algumas pessoas, Jesus pergunta aos outros discípulos: para onde vocês querem ir? Vocês querem de fato me seguir? A cada vez que eu leio o evangelho, eu me espanto, vamos assim dizer, com a franqueza de Jesus. Jesus não era um tipo de líder que vamos assim dizer, que criava uma ilusão para que pessoas pudessem segui-lo. Não, ele falava com clareza o que era o evangelho. Pessoas chegavam perto dele e diziam: Senhor, eu quero te seguir. E ao invés de ele dizer: tá bom, vem, ele chegava e dizia: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Querem me seguir? Então deixe, primeiro pai e mãe para lá, em primeiro lugar seja o meu rei. Palavras duras, meus irmãos. E mais ainda, quando aqueles saíram, Jesus olha para os 12 que estavam ali olhando para ele, e Jesus
de uma forma incisiva, de uma forma direta, diz: vocês também não querem segui-los? Vocês de fato querem me seguir? Vocês de fato querem ser meus discípulos? Seguir a Jesus, irmãos, deve ser sempre algo espontâneo e nunca uma obrigação. O Evangelho, ele se diferencia, o cristianismo, ele se diferencia de muitas religiões majoritárias que existem no mundo, porque algumas delas impõem que você se converta a elas. O cristianismo não, a mensagem do Evangelho não. Se você quer seguir a Jesus, você segue espontaneamente, você segue por amor, não por uma obrigação. Eu creio que todos nós aqui já provamos de coisas que nos dão alegria de fazer, né? Coisas que nós fazemos e fazemos e fazemos e não cansamos. Para alguns, esta coisa que traz alegria é ler um bom livro. Eu gosto de ler, né? Se me der um bom livro, meu Deus, me deixa num cantinho sossegado, quietinho, vou ficar ali lendo, e lendo, e lendo. Para outras pessoas, é ler poesia. Também gosto de ler poesia, né? Especialmente no final da noite, assim, pego um livro de poesia, né? Muito bom. Para outras pessoas, ouvir música. Quem gosta de ouvir música aí? Quem gosta de ouvir música? Quem já tem aquela música que você gosta, que já ouviu mais de 50 vezes? Tem alguém que já ouviu a música que gosta mais de 50 vezes? Por quê? Porque aquilo te traz alegria. Aquilo não te cansa. Aquilo mexe com o teu coração, mexe com a tua alma. Então tem pessoas que sentem alegria de ajudar necessitados, de estar na companhia de amigos. Na vida espiritual, irmãos, nós provamos a verdadeira felicidade quando sentimos esta alegria espontânea de louvar, adorar e estar na presença do Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Ninguém precisa te obrigar a vir à igreja. Você sente alegria de estar neste lugar. Ninguém precisa te obrigar a louvar. Você sente alegria de louvar a Deus, alegria de estar ali bendizendo ao Senhor. Então, os verdadeiros discípulos do Senhor, eles provam desta alegria. Um certo autor chamado Chesterton, ele chama isto de nos alegrarmos na monotonia. Há pessoas que veem certas coisas assim e falam assim: mas isso é chato demais. Mas se aquilo alegra no coração, a pessoa vai se alegrar em fazer aquilo 1000 vezes. E Chesterton, ele usa o exemplo de um bebê que, quando descobre algo que alegra, eu vi aqui algumas crianças aqui no colo de alguns pais. Quem tem filho aí pequeno, com menos de 2 anos? Quem tem filho aí com menos de 2 anos, né? Às vezes o filho, o bebê, ele se alegra com alguma coisa que para nós é tão monótono, né? Eu não sei, meus filhos já estão grandes, então eu não sei quais são os desenhos que alegram a criançada de hoje. Qual é o desenho que alegra seu filho, Bíblia? Peppa, né? Peppa. Aí tem um desenho lá que a criança já viu mais de 1000 vezes. Mas quando a mãe bota, o Chesterton, ele usa essa figura, né, que quando uma criança, ela se alegra com alguma coisa, ela pede ao pai, de novo, o pai já fez 1000 vezes. E a criança fala de novo e o pai já está ali, oh meu Deus! Mas por quê? Porque para a criança aquilo produz alegria. Então quando nós sentimos a alegria de servir ao Senhor, meus irmãos, nada nos move a nos afastar de Deus. Nada nos tira da presença de Deus. E Deus, Ele quer ser amado por nós, meus irmãos, de todo o nosso coração. Deus não tem que fazer 1000 coisas diferentes para nos atrair. Há pessoas que, quando o coração está ali carregado, né, de frieza espiritual, muitas vezes ela começa a dizer: mas tem que fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Mas a vida cristã, ela é a mesma sempre, irmãos. É você sentir alegria em orar, sentir alegria em louvar, é sentir alegria de estar na casa do Senhor. Pastor Walter não precisa fazer 1000 coisas diferentes nesta igreja, não. Ele só precisa aqui orar com os irmãos, ele só precisa aqui louvar com os irmãos, ele só precisa aqui servir com os irmãos. Um outro autor chamado Eugene Peterson, ele fala
que ele dá uma definição de igreja maravilhosa. Ele diz que uma igreja, na verdade, é um grupo de pecadores, onde um deles se coloca na frente dos outros e é chamado de pastor. Nós somos um grupo de pecadores que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E todos os cultos nós temos que estar aqui dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, e nos alegrando com o Senhor. Então Deus não precisa fazer 1000 coisas diferentes para nos atrair, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor, ele não obriga, ele atrai. O verdadeiro amor, ele não oprime, ele promove. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos: vocês não querem ir, é porque Jesus estava ali querendo testar se aqueles discípulos os amavam de fato. Porque quando nós amamos de fato, nós não somos obrigados a seguir. Não, é o amor que nos atrai, é o amor que nos aproxima. Então aqueles discípulos, mesmo ouvindo do Senhor: vocês não querem ir, aqueles discípulos se colocaram ali firmes com o Senhor. Por quê? Porque eles amavam o Senhor. Jesus quer discípulos, meus irmãos, que os ame desta maneira. E eu pergunto à igreja nesta noite: você quer ser um discípulo assim de Jesus? Que o ame de todo o coração? Quem quer ser um discípulo assim do Senhor? Que o ame de todo o coração. Então, quando Jesus fez a pergunta: vocês não querem ir? Vocês não querem seguir também os seus caminhos? Pedro, o mais arrojado, o mais intrépido, ele se levanta e dá uma declaração maravilhosa no verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Então, em fração de segundos, diante daquele questionamento de Jesus, Pedro responde: Senhor, não tem outro igual a você. Senhor, não tem outro caminho como o Senhor. Senhor, nós não vamos encontrar verdadeira alegria se não estivermos na presença do Senhor. Então Pedro analisa, faz esta declaração dizendo: Mestre, para onde nós podemos ir? E me permita dizer nesta noite que se alguém iguala Jesus a qualquer outro Deus, entenda, essa pessoa ainda não sabe quem Jesus é de fato. Quando alguém diz assim: mas Jesus é como o Deus A, Jesus é como o profeta A, Jesus é como a entidade ou o ídolo A. Não, irmãos, Jesus é incomparável, não há outro como Jesus. Então quem compara Jesus a qualquer outra coisa, me permita dizer, ainda não compreendeu quem Jesus é. Ele está aqui, minha esposa. Existe no mundo mais de 3 bilhões de mulheres, mas entre 3 bilhões de mulheres, para mim ela é a única, ela é incomparável, foi a esposa de Deus me deu. Então quando nós falamos de Deus, isso tem que ser num nível muito maior, meus irmãos. Nós não podemos, não é só o sentimento de você perder Jesus, só o sentimento de que algo possa te afastar de Jesus, tem que criar um desespero no teu coração. Então Pedro, quando Jesus falou: vocês não querem ir, eu gosto de imaginar coisas. Eu gosto de imaginar aqui a reação de Pedro. Pedro dizendo: não, Senhor. Você podia talvez olhar para a cara de Pedro e dizer: Senhor, nós não podemos deixar o Senhor, para quem iremos, Senhor? Porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Então, ao perceber isso, Pedro se angustia com a possibilidade de ficar sem o autor da vida, sem aquele que tem as palavras de vida eterna, sem aquele que é o único caminho para chegar ao Pai. E eu posso imaginar Pedro não apenas falando, mas até mesmo gritando, dizendo: Senhor, nós não podemos deixar o Senhor, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Então quando nós amamos algo de fato, meus irmãos, só o sentimento de perder aquilo tem que criar um pavor, tremor e angústia no nosso coração.
Então deixe-me dizer também algo aos irmãos, que a nossa fé será do tamanho da visão que temos a respeito de quem é Jesus. Então eu pergunto aos irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É apenas um como outros? É apenas um que pode ser trocado? É apenas um que em algum momento você se volta para ele para lhe pedir um conselho, mas ele não é o Senhor, ele não é o dono da sua vida? E é por isso que Oséias, em certo momento do livro dele, ele disse: conheçamos e prossigamos em que, meus irmãos? Em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você o ama, mais você quer estar perto dele, mais você quer servi-lo, mais discípulo você quer ser dele. Então, se você enxergar Jesus apenas como um sábio, alguém iluminado, eu digo aos irmãos, isto não moverá a tua vida a uma fé verdadeira. E é essa loucura que nós vemos lá fora. Pessoas que ao mesmo tempo dizem que Jesus é maravilhoso, mas ao mesmo tempo dizem que outros são maravilhosos, que fazem uma mistura. Hoje eu estava dizendo lá na igreja, essa semana, não sei se foi ontem, anteontem, estava vendo um pouco de televisão, passando num canal, eu vi a entrevista de um ator famoso brasileiro, em que na parte da entrevista que eu peguei, provavelmente o repórter perguntou para ele: o que é religião para você? E a resposta que ele estava dando, ele disse: eu não creio em religião, mas eu acredito que nós devemos estar encharcados de religiosidade. E eu olhei aquela resposta dele e disse: que bonito, né? Para quem não conhece, essas palavras parecem ser tão bonitas, né? tão conciliadoras, tão agradáveis, né? Que você pode abraçar tanto um Deus como o outro. Mas entenda, irmãos, ao fazer isso, você está negando o próprio Jesus, porque ele é incomparável. Então, quando Pedro sentiu ali a possibilidade de perder o Senhor, ele disse: não, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Então eu pergunto aos irmãos, quem é Jesus para você? Alguém que você pode abandoná-lo quando as palavras dele se tornam duras na sua vida? Como pastor, às vezes nós temos que aconselhar, né, pastor Walter? Às vezes pessoas chegam no nosso gabinete pedindo conselhos, vivendo situações que eu confesso aos irmãos, seria muito fácil você dar um conselho para aliviar a luta daquela pessoa, mas corromper o evangelho na vida daquela pessoa. E muitas vezes, como pastor, você tem que mostrar àquela pessoa que é o evangelho que tem que ser Senhor da vida dela, é a palavra. Às vezes pessoas que estão lutando, sofrendo lá uma luta no casamento, uma luta na família, e seria muito fácil dizer para uma mulher, para um marido, dizer: abandona essa mulher, abandona esse marido. Mas você tem que dizer: não, minha irmã, fica firme, seja fiel a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar a suportar essa luta. Então, será quem é Jesus para nós? Há muitas pessoas, e infelizmente nós vemos isso o tempo todo nas igrejas, pessoas que quando a palavra de Jesus empurra ele para a parede, empurra ele para o canto, ao invés de submeter a palavra, ele diz: então vou viver a minha vida, eu vou escolher os meus caminhos, vou fazer a minha vontade. E essas pessoas são representadas por aqueles primeiros discípulos que, ao ouvirem a palavra dura, fizeram o que, meus irmãos? Foram embora. Mas Pedro disse: não, Senhor, eu quero continuar te seguindo. Então, quando nós compreendemos quem é Jesus, só nos resta uma coisa para o resto da nossa vida: dobrar a nossa vida, adorá-lo de todo o nosso coração e dizer: Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Você pode dizer isso nesta noite? Tu és, Senhor, o dono da minha vida. Então, como se contentar com algo menor quando nós provamos o todo? Como se alegrar com as coisas deste mundo quando se tem o Criador nos chamando para ele? Somente um louco faz isso.
Somente um louco se alegra com as coisas deste mundo, quando tem o Criador chamando para ele, dizendo: vem desfrutar de mim, vem se alegrar em mim, vem viver em mim. Então Pedro, juntamente com aqueles que permaneceram, Pedro entendeu isso, e ele diz, diante de tantas opções que se apresentaram para ele, Pedro podia seguir o caminho dele, mas Pedro se levanta e diz: Senhor, eu não posso deixar, porque só tu tens a palavra de vida eterna. E que essa seja a decisão do teu coração quando em alguns momentos você for confrontado na sua vida. Acredito que todos nós que estamos aqui, aqueles até que têm um ano de evangélico, já foram confrontados em algum momento com essa chamada encruzilhada da vida. Continuar servindo ou escolher o caminho mais fácil? Continuar obedecendo a palavra ou fazer a minha própria vontade? Aqueles que fazem a própria vontade são aqueles que diante da palavra dura vão embora. Mas aqueles que querem ser discípulos, eles abraçam, eles seguem aquilo que Pedro disse: Senhor, eu não vou te deixar. Ainda que a tua palavra seja dura, eu não vou te deixar. Você enxerga Jesus desta maneira como o Senhor da tua vida? Ele é o único caminho de alegria na tua vida? As palavras de Jesus, meus irmãos, entenda, elas foram duras, e eu gostaria de falar algo diferente aqui nesta noite, pastor Paulo, de dizer que a palavra de Jesus agora é fácil, mas eu não posso dizer isso. Eu tenho que continuar dizendo: irmãos, as palavras do Senhor ainda continuam sendo duras. Ela é dura para quem, pastor? Para o coração pecador. Ela é dura, a palavra do Senhor é dura para o coração egoísta. A palavra do Senhor ela é dura para o coração governado pelo próprio pecado e pelo próprio erro. Mas uma vez que deixamos as palavras do Senhor quebrar essas camadas da nossa vida de egoísmo, de pecado, de soberba, quando deixamos essa palavra quebrar essas barreiras e entrar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração e dissipar as trevas que ali se encontram, e passamos a provar da alegria que é obedecer essa palavra, meus irmãos, e provarmos de fato quem Ele é, eu digo aos irmãos que quem prova de fato a palavra do Senhor tem medo de perder Jesus, tem medo de abandonar Jesus. É como a parábola do homem que encontrou a pérola de grande valor. Ele foi num determinado lugar e encontrou uma pedra preciosíssima, única, sem igual. E o que diz o texto bíblico? Que ele foi e fez o que, meus irmãos? O que ele fez, irmãos? Ele vendeu tudo aquilo que possuía, se desfez de outras coisas para poder adquirir aquela pedra que era única na vida dele. Eu trabalhei algum tempo atrás na matriz de uma joalheria brasileira, mas que está entre as 5 maiores do mundo, e ali eu tinha um contato com o preço de joias, e tinha joias ali que ultrapassavam o valor de 500 mil reais. E essas joias, elas chegavam a esse valor de 500, 600 mil reais, porque elas eram únicas. Só havia feito uma peça daquela joia, e a pessoa que se propunha a comprar aquela joia, ela pagava esse preço, porque ela entendia que aquela era única, não tinha outra igual. Quando você serve ao Senhor, entende que Ele é o Deus soberano, o único, em que outro não se iguala a Ele, aí você entende que você tem que pagar um preço também para estar ao lado dele, para ficar junto com Ele. Agora, se Jesus se torna um dentre tantos outros, em algum momento aquela pessoa, a palavra, o evangelho está muito pesado, eu vou ali seguir alguma outra coisa, vou ali abraçar uma outra visão mística de vida espiritual. Então aquela pessoa que entende que Jesus é o único, meus irmãos, ele não troca o Senhor. Então se o teu coração estiver em algum momento
dividido entre Jesus e qualquer outra coisa, entenda, isto é um sinal que ainda você não se rendeu totalmente ao Senhor. Ele deseja reinar em nossos corações, em nossas vidas, mas Ele deseja que isto seja o nosso maior prazer e a nossa maior alegria. Então eu pergunto aos irmãos, qual é o seu maior prazer? Qual é a sua maior alegria? Enquanto alguma outra coisa ocupar o topo da tua vida com uma maior alegria, eu digo, Jesus ainda não está no lugar certo da tua vida. Mas quando Jesus tomar o primeiro lugar e se tornar o Senhor absoluto da tua vida, aí sim, você vai entender o que Pedro viveu naquele momento. O Senhor tem que ser algo que nós queiramos sempre e jamais queiramos abrir mão dele. Algo que nos desespere, meus irmãos, só de pensar em ficar sem ele. E eu pergunto, é assim que é Jesus para você? É assim, meus irmãos, que é Jesus para você? Para Pedro, Jesus era desta maneira. Certamente que Pedro errou, falhou, mas a sinceridade de Pedro em dizer, Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna, e nós não podemos ir para outro. Então que esta igreja, os membros desta igreja, entendam que Jesus é o Senhor da tua vida. E que o pastor Walter, ele não tem que corromper o Evangelho. Às vezes, o pastor Walter vai chegar aqui com um cajado pesado, duro, palavra firme, mas entenda que isso é para o bem da igreja, é para o fortalecimento da igreja. Porque é muito fácil, irmãos, ser um pastor que suaviza o Evangelho, que suaviza a palavra, e nós vemos tantos por aí suavizando. Mas o que me traz medo ao coração é ver que no último dia, quando o Senhor voltar, muitos dirão para o Senhor, Senhor, nós pregávamos em Teu nome, nós profetizávamos, nós expulsávamos demônios, e o Senhor vai falar para eles, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Irmãos, isso me traz um medo, um temor no meu coração. Sabe por quê? Porque esse texto fala de pastores que corromperam a pregação do Evangelho. Então que pastor Walter e esta igreja entenda que é o Evangelho que tem que se sobrepor sobre a nossa vida, e nunca a nossa forma de viver é que tem que se sobrepor ao Evangelho. Jesus continua sendo o mesmo. Quem quer ir embora, Jesus não correu atrás daqueles que quiserem ir embora. Quer ir? Pode ir. E aqueles que ficaram, ele sempre estava ali cobrando novamente. E vocês, querem ficar de verdade? Então, em alguns momentos, você vai ser cobrado pelo Senhor através da palavra, como foi hoje, através das palavras que o pastor Walter vai pregar aqui, para ver se ele ainda continua sendo o primeiro, o único, o Senhor da tua vida. E o meu desejo é que você possa responder como Pedro, Senhor, eu não tenho para onde ir, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos pedir graça, misericórdia ao Senhor, para que Ele continue sendo o Senhor, o único da nossa vida. Você aí